Tudo bem, pessoal? Olha, é um jogo bem ruim entre Red Bull Bragantino e Coritiba. Um jogo de poucas emoções, as equipes com estratégias diferentes. O Bragantino buscando propor mais o jogo, ser mais ofensivo. O Coritiba buscando mais jogar nos erros. O Bragantino no contra-ataque. Mas ambas as equipes não foram eficazes dentro de suas propostas de jogo e o 0-0 acabou sendo um resultado justo. Vamos para a mesa de botão para tentar entender um pouco mais das dificuldades das equipes na partida. Como eu disse, o Curitiba veio com uma estratégia mais reativa e aí, dentro dessa estratégia de se defender mais, armou duas linhas bem compactas de quatro em frente à sua área, procurando neutralizar todos os espaços ofensivos do Red Bull Bragantino. E os jogadores mais ofensivos também sempre ajudando na marcação. Então as dificuldades do Bragantino já começaram desde o sistema defensivo na saída de bola, porque tinha o Pedro Rocha para pegar a saída dos zagueiros aqui, o atacante do Curitiba, pegando tanto o Alex Vinícius quanto o Gustavo Marques, o Josué, meia mais avançado do Curitiba, também, ora, pegando os zagueiros, também ajudando na marcação dos volantes, e aí os laterais também eram neutralizados aqui pelos pontas do Coritiba. O Lucas Barbosa, meia mais avançado, sempre tinha pelo menos um jogador vigiando, mas em geral dois jogadores mais próximos, né, os dois volantes. O Eduardo Sacha também colado no meio dos zagueiros. Os pontas do Bragantino, tanto o Herrera pela direita quanto o Fernando pela esquerda, também sempre neutralizados aqui pelo Bruno Melo pelo lado esquerdo, também pelo lateral direito aqui do Curitiba, o Tinga, fora que quando o Bragantino tinha a bola no chamado último terço do campo, nas proximidades da grande área, esses jogadores de beirada também voltavam para fazer a dobra na marcação aqui pelas beiradas, os espaços bem fechados aqui na zona central pelos zagueiros, pelos volantes, e o Bragantino não conseguiu se desvencilhar dessa marcação. Tentou em alguns chutes de fora da área, apenas com o Lucas Barbosa, mas faltou mais movimentação à equipe do Bragantino. Quando a equipe se depara com um adversário muito fechado, precisa se movimentar. E o time do Bragantino ficou muito preso a essa marcação, não teve criatividade para se desvencilhar dessa marcação, seja numa jogada individual, seja numa infiltração. Então faltou essa movimentação ao Bragantino. E a principal jogada do primeiro tempo, no fim das contas, foi do próprio Curitiba, num desarme do Juninho Capixaba, em que ele saiu jogando errado e aí o Josué mandou a bola no travessão. No segundo tempo, o Bragantino já voltou com uma postura mais intensa, procurando incomodar mais o Curitiba, tirar o adversário da zona de conforto. Fernando, em duas ocasiões, no começo do segundo tempo, quase marcou para o Bragantino, mas ficou só nisso, né? O time do Bragantino não conseguiu ser mais criativo depois dessas duas jogadas iniciais. O Wagner Mancini tentou as entradas de dois jogadores para tentar fazer com que a equipe conseguisse manter a força ofensiva, que foram o Isidro Pita se juntando ao Eduardo Sacha, porque o Lucas Barbosa não estava bem, aí com a entrada do Pita o Sacha recuou para fazer o meio, e aí o Pita ficou aqui como centroavante. Também do lado direito o Mosqueira entrou no lugar do Herrera, mas foi muito mal também o Mosqueira. E ao longo do jogo, o Mancini foi tentando outras trocas, até tentou o Rodriguinho, né, que vem jogando como segundo volante, para ser um meia mais para o final do jogo, já sem o Sacha, o Vinicinho pelo lado esquerdo, mas realmente as alterações do Bragantino não surtiram efeito. E o time do Curitiba conseguiu se colocar numa condição mais confortável novamente na marcação, e ainda o técnico do Curitiba, Fernando Seabra, foi também resgatando uma certa força ofensiva da equipe, com o Keno no ataque, principalmente, né, buscando os contragolpes, mas a equipe do Coritiba também não foi eficaz dentro da sua estratégia de buscar aí um contragolpe fatal contra o Bragantino. Então, as duas equipes encontraram dificuldades dentro de suas estratégias. O Bragantino de não conseguir se desvencilhar da marcação, não ter a criatividade o suficiente, e o Coritiba também por não conseguir matar o jogo em algumas oportunidades que teve de contragolpe. E o 0-0 acabou sendo um resultado justo.